Oi, meus amores. Fala, minha Linda gente. tarde pra vocês. Tudo bem por aí? Como estão? Aqui está tudo bem. Graças a Deus. Excelente tarde para você, pastor Aleixo Darleide. Ele fica esperando a gente deixá-lo falar. Claro, eu sou educadinho. Eu poderia dizer, por exemplo, que vocês estão vestidos de açaí com cupuaçu e cajá. Mas eu posso dizer boa tarde também. O pastor Aleixo está num mix. Mix de quê? De Cinza cores. Beleza com elegância. e humildade. Adoro, Muita coisa humildade. linda isso, meus Poupando a amores. humildade para poder ver se chega até o final do ano. Vamos. Eu já esgotei com o meu estoque. Isso é boa, hein? Verdade. Nós vamos hoje falar sobre estilos parentais. Sabe do que se trata, Abinal? Pois é, estilos parentais, estilo parental, né? A maneira como os pais, eles criam, educam os filhos. Isso fala muito também nessa questão da comunicação, né? Os estilos de se comunicar e de se É relacionar. por aí, professor? É isso? Não, eu tô prestando atenção no Abinal, já ia fazer a pergunta de qual que é o estilo parental dele, né? Eu Qual que é o seu também. estilo Como parental? saber qual estilo... Eu não sei. Vai descobrir hoje. Quero descobrir hoje. Mas tem vários, assim, tem um estilo padrão, tipo, o meu estilo é... Pois Não, tem alguns estilos. Hoje a gente vai ter aqui, O até ao padrão. longo do programa, para saber, vai ter lá no Na pra Prática, descubra qual o seu estilo parental. Mais comum ali também. Vamos saber. Aí ele vai se identificar, vai lembrar, contar alguma história. Nós vamos chamar o Samuel para dar o testemunho. Verdade. Eliane para ser testemunha. E por aí vai. Vamos chamar a Alice. Você não sabe que as meninas participam hoje? Alice, a Ayla e a Luciana também vai dar o Vamos testemunho. participar do E a consultório de Suda, família. será que participa? As minha filha não pode hoje. Mas, sabe, Online? Vai Não que- tem mas, condição. Reassumindo o papel de gente séria desse programa, Ah, é bom você saber se tem um estilo parental, porque você pode ter alguns problemas minimamente padronizados e você perceber que no seu estilo você não vai forçar a barra. Olha, tá bom, então Eu não sei se eu me fiz compreender do que eu falei, mas... mas assim, sobe o roll, depois a gente vê na legenda. sabe o quê? Roll. O que é roll? Google, cadê você? Meus amores, então, para falar de estilos parentais, temos uma psicóloga que também é educadora parental. Está aqui com a gente, Amanda Lira. Linda tarde para você também, até já casa. daqui a pouquinho, já veio de outras vezes. E temos mais... Tem hashtag com ele, Lucas Nascimento. Meus amigos, muito boa tarde pra vocês, sempre muito bom estar juntinho. Boa tarde pra você também, de estar sempre ligado aqui no Entre Família. Pessoal, vou dar aquela adiantada sobre o que eu vou falar sobre aqui no hashtag de hoje. Vou falar sobre uma nova modalidade para refinanciamento, que é para quem tem dívida no cartão de crédito. Ele saiu recentemente, daqui a pouco eu vou trazer que refinanciamento é esse, que modalidade é essa e quem precisar, como faz para participar. Vou falar também sobre uma homenagem que fizeram para um motorista de ônibus de uma linha de uma universidade, ficou anos por ali e no caso ele já viu gente se formando, gente entrando, saindo e aquela parceria de sempre. Quiseram fazer algo especial para ele no seu último dia de trabalho, vou trazer aqui para poder compartilhar com vocês. E vou falar também de uma nova cidade que passa a ganhar o sinal da TV Novo Tempo por lá. Daqui a pouquinho eu trago mais essas informações. Eita, que notícia boa, minha gente. Muito boa mesmo. Sinal da Novo Tempo chegando cada vez mais longe. Pois é, ficamos por aqui, o assunto já dissemos. Vamos saber que tipo de pai você é, que tipo de mãe você é, que estilo de educação vocês adotaram. Essa conversa é boa, rende muito e a gente espera você. O seu Entre Família já começou. Você foi criado por um pai ou mãe autoritário, é aquela casa em que você não tinha vez nem voz. Ou você foi criado por pais permissivos, deixa que vai acontecer. Que tipo de parentalidade você teve em casa? Essa é a pergunta do dia que nós fazemos para você aí de casa responder pra gente, não é, Abinal Júnior? É isso mesmo. O programa é ao vivo, justamente para você interagir com a gente. Agora, 2h35, estamos ao vivo aqui, tendo a sua companhia e a sua interação também tem que ter por aqui, tá bom? Manda aí a sua resposta no 129-8315-0249. Como eu disse, vai ter mais ali para o meio do programa Na Prática para saber, né? Se você não sabe ainda qual o seu estilo parental. Vamos descobrir na prática aqui no nosso Entre Família. Perguntaram para você, né? Mas quem te perguntou não deu resposta. Não Você, falou. qual é o estilo parental? Então, nós vamos
Abrir mesmo a caixa de Pandora? Não precisa falar Eu não. só Só posso reflita, dizer- só eu- reflita para a prática. Eu só posso dizer que a minha maternidade deu super certo. Você conhece minha filha, né, amor? Mas milagres acontecem. Amores, então a pergunta para você aí de casa responder é: que tipo de experiência com seus pais você teve? Ele era austero, bravo, ou era democrático, conversava com você? Enfim, 983150249, Robson Aleixo. Pois é, eu tô aqui pensando em que tipo que eu sou. Mas eu acho que tá dando certo também. Muito certo. Ah, com certeza. Tem uma jornadinha ainda pela frente, mas estamos no caminho certo. Mas antes disso, vamos conversar sobre uma notícia. Hoje eu posso dizer que está vindo notícia muito boa. É Muito boa. Pode até gastar um tempinho aí para você falar, Lucas. Depois da vinheta. O setor de meio de pagamentos anunciou que os brasileiros passarão a ter a opção de parcelar o saldo total do cartão de crédito em parcelas iguais e constantes. E essa é uma oferta de serviço que fica por conta das emissoras do cartão de crédito, que vai definir ali algumas taxas e também os prazos. E, pessoal, vai funcionar assim, essa nova opção ela vai permitir que os clientes refinanciem o saldo total da dívida do cartão de crédito. Isso vale para saldos em aberto, a vencer ou então aqueles vencidos. E isso vai poder ser feito em parcelas iguais e constantes. A ideia até então é permitir a maior previsibilidade dos pagamentos futuros. E essa modalidade ela não é obrigatória. Então, se o cliente ele quiser permanecer na antiga modalidade, como ele estava acostumado a pagar uma parcela que ele já tinha, uma dívida que ele já tinha, isso será possível. Se não, essa será uma nova possibilidade. Então, só lembrando que essa possibilidade ele vai tratar com cada banco ali, se ele tem um cartão de alguma loja, isso ele vai tratar por ali. Aí ficar por conta, ele avaliar o montante da dívida, se ele vai querer ficar nessa nova parcela, pegar toda a dívida, gerar um valor e parcelar. Mas a taxa, inclusive, como que será feito, cada instituição que vai ali definir. Agora ele precisa procurar e ver o que ele pretende fazer com relação a isso. É uma nova modalidade que está disponível. E mudando um pouco de assunto, pessoal, algumas pessoas que pegam ônibus e ficam um bom tempo, elas vão entender um pouco do que eu vou falar dessa história que chegou. O nome do seu José Ronaldo, ele tem 75 anos e é motorista há 35 anos. Ele faz uma linha universitária que fica lá em São Paulo. Ele recebeu uma homenagem no seu último dia de trabalho. Mas antes de eu explicar um pouquinho mais sobre isso, eu queria mostrar um vídeo que foi no momento exatamente que ele recebeu essa homenagem no seu último dia de trabalho. Então pode rodar. Agradeço de todo o meu coração. Para mim foi uma coisa... Eu não esperava na vida isso aqui, honestamente. Eu esperava só um tchau, um abraço e tal. E isso aí para mim é gratificante também, que tudo é válido. Mas o amor que a gente tem um pelo outro, a amizade, não tem dinheiro que pague, né? E vou te falar uma coisa, chave de ouro para vocês. Só uma coisa que eu vou desejar para vocês, que o Papai do Céu abençoe todos vocês. Vocês se formem, quero ver todos. Na hora que falou que vocês se formem, porque eu fico lembrando de uma época quando eu morava numa cidade, eu fazia a faculdade de uma outra. E era todo dia o mesmo motorista, então alunos que já estavam por ali, outros não. Eu lembro que era um motorista muito legal ali do meu ônibus, né? Inclusive ele acordava alguns alunos que voltavam muito tarde da universidade. E pelo que parece, realmente é o caso dele, porque a ideia desses alunos foi o seguinte: no começo fazer uma vaquinha para comprar uma camisa do time que ele tanto gostava. Só que nisso juntou 400 alunos, que decidiram também auxiliar, arrecadou R$4.000. Compraram ali então a camisa do time para presenteá-lo e também o restante do valor ofereceram para ele. Então os alunos falaram que era um motorista diferenciado, porque ele gostava de estar junto com os alunos, ele era parceiro, porque depois de um dia todo de trabalho de alguns alunos ali, estavam na Grande São Paulo, e depois ia para a faculdade, estudava e depois voltar para casa. Então essa foi uma maneira de querer agradecer pela parceria de alguns anos. Ele falou que acompanhou a formação de alguns dos alunos que já saíram, outros estão chegando, e participou um pouco da história neste momento de formação. Cara, minha mente voou agora, porque eu vivi essa experiência há 4 anos. Morava em Tatuí, estudava em Sorocaba, e o motorista tinha que ser parceiro, porque era uma correria, e voltando meia-noite, Verdade. quem acordou para trabalhar cedinho, 5h30, ou ele estava acordado ou ia acordar na garagem todo dia.
Quantas vezes ele falar, não é, você não vai descer aqui não, ou esperar, sabia que... Cara, essa experiência é muito legal. E porque ele era parceiro. Se ele fosse um cara distante, a gente nem tava falando dessa história. Verdade. Aí que a gente vê, né? Independente de onde você trabalha e qual função você tenha, né? Dá o seu melhor. A gente é aquilo, né? Tudo que lhe vier à mão, faça como se fosse para Deus, né? Então, e ele, pelo jeito, ele fez isso, né? Ele era aquilo que a profissão, né? Talvez era aquilo que ele gostava de fazer, amava 20 anos, né? Trabalhando nessa mesma área aí e dando o melhor dele, né? Dando atenção. E o reflexo disso, gentileza. E o reflexo disso foi visto agora, né, na aposentadoria. Isso é lindo, porque se perguntar para os alunos o que eles lembram dele, talvez um ou outro vai falar da maneira de conduzir o ônibus. Mas todos vão lembrar da maneira como foram tratados. É verdade. A experiência de professores também é assim. Tive um professor que é um gênio, esse vai ser lembrado por um pouco tempo. Mas teve um que me acolheu, esse é lembrado a vida inteira. Verdade. Pessoas é o centro. Pessoas gentis, pessoas amorosas, pessoas acolhedoras fazem a diferença, né? Demais poder ter notícias assim e receber algumas histórias. E pessoal, é o seguinte, a nossa família está crescendo, sabe por quê? É porque a cidade de Macaé, que é conhecida até como capital do petróleo, ela recebeu no último final de semana o sinal da TV Novo Tempo em canal aberto. Agora a cidade ela pode sintonizar no canal 26.1 e assistir toda a programação, inclusive o Entre Família está juntinho com a gente, por isso que eu falo que a nossa família está aqui crescendo. E este evento que vocês estão vendo aqui na foto, ele aconteceu num complexo poliesportivo do Colégio Adventista lá da cidade e contou com líderes religiosos, os moradores também de toda a cidade. Então agora, mais uma cidade que recebe o canal aberto da TV Novo Tempo, poder acompanhar toda a nossa programação e também estar ligadinho sempre aqui no Entre Família participando com a gente. Bem-vindos, meus boa, amores, audiência querida. Deus os abençoe muitíssimo. Mais de 200 mil pessoas, né? 250 mil pessoas podendo acompanhar a TV Novo Tempo. Isso é uma bênção. E tudo isso a gente agradece aos Anjos da Esperança. Porque a gente tem conseguido chegar mais longe, porque você, Anjo da Esperança, tem abraçado essa causa junto com a gente. Obrigado, tá? De coração. Obrigado pelas doações. Por mais que seja um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas vai somando e fazendo com que a Novo Tempo continue alcançando. E em breve vamos ver testemunhos no Anjos da Esperança, ali de Macaé, no Rio de Janeiro, porque você, Anjo da Esperança, tá junto com a gente nessa. Obrigado, e em breve também, é 26.1 canal, 26.1 canal. E em breve queremos ter as 9 retransmissoras da Rádio Novo Tempo lá na Amazônia Legal, Aleixo. Além das 9, eu soube de mais uma novidade, mas não sei se posso contar ainda. Então se vou não segurar. sabe, o chefe está assistindo, né? Não está liberado, mas é coisa falar que boa. tem coisa boa mais. Já tem informação assim. O alvo é o céu, o campo é o mundo. A meta é 100%, 99% nunca será satisfatório. É verdade. Tem muito o que fazer aí. Falta uma ovelhinha, vamos atrás da ovelhinha. É verdade. É bênção. E aí, Luquinha? Isso, meus amigos. Por hoje é só. O programa continua e até uma próxima, viu? Deus Valeu, quiser. Até mais. Tchau, tchau. Obrigada, Valeu, Lucas Luquinhas. Nascimento. Obrigado. Muito bem. Vamos receber a convidada do dia? Bora lá? Vamos Sou eu? recebê-la? Você? Hoje é o pastor Aleixo que É o recebe, Aleixo? Olha você, tem a honra de legal. receber a Amanda Lira. Sim, honrosamente. Ele só não sabe onde ela estava. Não, eu já achei ela. Assim, Achou! eu já fui procurando, assim, não se mexe que eu vou te buscar. Que bom tê-la aqui, Amanda. De novo, sempre nos abençoa muito. Bem-vinda, minha querida. Não preciso nem te Psicóloga, indicar educadora qual é a sua parental. poltrona, né? Ela já sabe Mas direito. você pode escolher. Amanda, psicóloga, que também se dedicou a cuidar ou estudar também a parentalidade e sua importância. Exatamente. O que a gente diz de educação e filhos para a vida, amiga? Olha, é mais do que para essa vida, é educar para a eternidade. É responsabilizar-se de que você, mãe, você, pai, você é um arquiteto de um caráter. Então não é um assunto banal, não é um assunto que possa ser terceirizado, é um assunto que deve ser prioridade. Maravilhoso. Quando a gente fala de estilos parentais, há uma pergunta que vai aparecer junto, né? Quando a gente fala de estilos, a ênfase é: somos sim muito diferentes ou precisamos buscar um determinado padrão que nos unifique? Precisamos buscar um determinado padrão ideal. Entre o ideal e o real, existe um caminho
que é a vida acontecendo. E esse caminho nós devemos ter foco e objetivo para percorrer. Somos diferentes, temos temperamentos diferentes, personalidades diferentes, mas todos devemos correr em busca do ideal. Nós temos aqui no estúdio uma família lá de Macaúbas, da Bahia, nos visitando, e tem um casal, pais, e acompanhado da filha. Eu não sei qual é o estilo parental desses pais, dessa família, mas me parece um estilo cheio de amor. Obrigada por vocês estarem aqui com a gente. Deixa eu lembrar aqui. Ronald, você está no ar, tá, Ronald? Deixa eu lembrar o nome deles aqui. Deixa eu ver se acertei. É Séfora, o Edson... Não, é Emerson e a Lívia. É isso? Isso. E o Ronald ao fundo ali também, né? Tá aí o Ronald, que também ele cuida da parte Nosso gestor de RH. Gestor de RH aqui da TV Novo Tempo. Tá aí, viu? Representando a Bahia, o pessoal da Bahia aqui. Você, beijo para todo mundo da Bahia. Obrigado pela audiência também. Vocês viram? Não, era para ter dito para o Lucas, que saiu um ranking das melhores escolas do Brasil e 3 são do Ceará. Olha beijo, isso. Ceará. Já que a gente está mandando abraços aqui, ontem eu prometi que ia mandar abraços para uma família também. O Mário e a Neila Tomazoni, isso mesmo, eles são de Campo Grande, Rio Grande do Sul, me acompanharam desde lá do começo na rádio, eles ouvindo em Campo Grande e agora na TV também, assistem sempre. Ontem encontrei com eles aqui, aí eles, que legal, Binal e tal. Aumentando a audiência. Eu estou impressionado com esse relâmpago de memória do Binal, lembrou todos os nomes ali. Eu escrevi aqui para não esquecer, só que daí eu não achei na hora, aí fui na memória aqui e aí lembrei. Não, você está evoluindo. Não, como é, Amanda? Será que hoje ele vai lembrar o meu? Eu? Sim, ele Amanda lembrou. Lira. Lembrou, Quem esqueceu Fui eu. Foi você. Eu falei, como é o nome dela? E parabéns Amanda também, Lira. 3 estão no Ceará, as universidades. Depois, primeiro, segundo e terceiro lugar. Depois que o Ceará mandou pra cá o que eles precisavam mandar, decolou. Só desponta em tudo. Obrigado, Ceará. verdadeiras. Parabéns. Um beijo pro Ceará. Muito bem. Meus amores, então, sua próxima pergunta, que você está aí planejado. Minha próxima pergunta, pois é. Não, até em partes ela já respondeu aqui o que seria realmente exatamente, né, o estilo parental. Como eu saber o meu estilo parental tem a ver com o passado, a forma que meus pais tinham conhecimento e foram passando para mim? Como é que funciona? Exatamente. É uma tendência muito grande você replicar com os seus filhos e diante da vida o que você viu em casa. Então, se você, quando criança, derrubava as coisas e sua mãe vinha com estilo autoritário te corrigindo, você entendeu que esse é o padrão certo, que deve ser assim. Então, se o seu filho quebrar um copo, provavelmente você vai corrigi-lo da mesma forma que sua mãe te corrigiu, porque você entende que essa é a forma correta. Eu costumo dizer que os pais, eles traduzem a realidade para os filhos. Então, essa realidade se introjeta como um padrão comportamental muitas vezes, mas não é determinante. São o quê? 4 estilos? 4 estilos parentais. Prática, lembra? Mas a gente vai ver na Deixa prática eu só lembrar o meu estilo. Não, de todo mundo. Então, assim, meus amores, vamos lembrar do Pais Preparados, Filhos de Caráter? Pais Preparados, Filhos de Caráter é para você estudar sobre paternalidade, maternalidade, sobre como você lidar com seus filhos. E a primeira lição é sobre justamente a saúde emocional, o bem-estar dos pais, para então comunicar melhor aos filhos. Pais Preparados, Filhos de Caráter vai lidar com obediência, desobediência, tanto para as crianças menores quanto para adolescentes, jovens que muitas vezes batem de frente com os pais, que postura tomar, que direção dar. Nós vamos falar ali sobre sexualidade e muitos outros temas desse universo pais e filhos. Pais Preparados, Filhos de Caráter, 0 operadora 12 21 27 31 21 12 21 27 31 21. Mas, atendendo parte da curiosidade do Abinal... Só o tema, não precisamos entrar, né? Mas são 4 estilos parentais, né? Sabe que... Quais seriam eles? A Amanda, antes da Amanda responder, porque ela vai responder só no terceiro bloco, você vai ter que segurar aí. Não é? Mas ela já entrou de sola na primeira pergunta, que emendou com essa fala sobre o Pais Preparados, Filhos de Caráter, que a gente precisa enfatizar muito. Se estamos educando para a eternidade, significa que cada época haverá um tipo de luta diferente.
por exemplo, a nossa concepção de autoridade em 2024 é muito diferente de uma autoridade que se pensava 40 anos atrás, mesmo porque as referências de autoridade são completamente diferentes. Exatamente. Hoje há uma desestruturação e quando a gente pensa em autoridade parental, ela vai estar praticamente sozinha. Nós não temos, por exemplo, figuras públicas que são vistas como autoridade como viram antes. E foram vistas ontem. Pelo contrário, a liderança mundial ela é execrada. E ela está ajudando muito para ser execrada mesmo. Qual é a luta, né? De você se permanecer dizendo a honra do que é ser educado quando o mundo está conspirando contra outra coisa. Quando a gente volta aqui alguns anos atrás, havia uma autoridade doente que também precisava de uma outra luta. Ou seja, o estilo parental ideal, ele é um estilo em constante militância, né, mano? Exatamente, exatamente. E aí cabe os pais terem muita certeza do modelo de educação. Isso tem que estar muito alinhado entre o casal, porque como o pastor muito bem colocou, a atualidade, principalmente essa geração nossa agora, perdeu muito a referência do que é autoridade, toda essa questão que vem acontecendo desde a Revolução Industrial, ficou tudo muito confuso. Você pai, você mãe, qual é alinhado entre vocês o estilo que você quer ter de educação? O propósito de educação? Se isso for claro e for alinhado, não vai se perder diante de influências midiáticas, por exemplo, diante de culturas diferentes. Vai ter clareza da onde você está e aonde você quer chegar com seu filho, com a sua família. Mesmo tendo apesar das tantas mudanças. Apesar das mudanças, se nós cristãos temos esse destino como certo à eternidade, deve ter uma linha condutora que nos dê segurança, uma plataforma onde nós possamos nos sustentar. Senão nós vamos ficar à mercê também das mudanças culturais e das quebras de expectativa na vida. É a proposta cultural que você está enfrentando em concorrência. Exatamente. Mas a linha permanece a mesma. Tem que permanecer. A base bíblica. Vamos para aquele intervalo? Surgiram dúvidas aí, né? Pois é, daqui a pouco a Amanda Lira vai responder para a gente. Tem perguntas para fazer também? Manda aí no nosso WhatsApp, 129-8315-0249. É rapidinho, a gente faz aquele intervalo e volta já. Estamos de volta nessa tarde ensolarada. Tá quente por aqui, viu? Não sei como é que tá aí onde você está, mas aqui tá quente. Aqui a gente tá aqui parecendo que está bem friozinho nesse ar-condicionado, mas é verão. Chegando aqui. Hidrate-se. Hidrate-se. Hidrate-se, porque quem não bebe água, além de feio, fica sonolento. Como se pode perceber em alguns exemplos que a gente já vai dar. Mas a questão é que aqui a gente está falando de algumas perguntas e a sua está faltando. Manda pra gente aqui a sua interação. Que estilo de pai você é ou você teve? Onde você se encaixa? Se você quiser falar também como é que isso influenciou na sua vida, é muito interessante para a gente pensar também. O estilo de educação que você recebeu está presente em quanto nessa que você está transmitindo? Manda sua interação para a gente no 983150249 e lá na TV já está a Darleide. Para contar uma história, compartilhar com você aí de casa a história de alguém, contando do seu exemplo com os seus pais, que tipo de parentalidade foi vivida por ali. Ainda que eu esteja ainda parada, no fato de não tomar água, ser feio e deixar com sono. Eu estava pegando a sua aqui é você, Abinal. Agora. Não, eu não tô não. Não, é só para hidratar a garganta, que você vai conversar com a moça ali agora. Pode tomar. Não, eu já bebi. Você tá mais Prevenir é melhor que remediar. Ela não quis, pastor Aleixo, eu ofereci. É que eu estou satisfeita e bonita. Olha só. Vamos conversar com Mércia Verônica Moreira. Mércia Verônica Moreira, ela é fisioterapeuta, tem 46 anos, mãe de um menino de 14 anos, viúva, e ela tem algo a dizer de como foi a sua experiência com seus pais e como hoje vive enquanto mãe essa parentalidade com o menino de 14 anos. Olá, Mércia, como vai você? Tudo bem? Olá, tudo bem? Tudo bom. Bom estar aqui com vocês. Muito obrigada, quanta simpatia. Meu amor, conta pra gente, como eram os seus pais, até nós chegarmos a saber como é você agora como mãe. Copiou o modelo? O que vem de lá pra cá? Muito bem. Eu sou a caçula de 5 filhos, né? E eu sou basicamente filha da minha mãe, porque o meu pai faleceu muito cedo. E a referência de parentalidade que eu tenho muito forte na minha vida é a minha mãe. E eu costumo dizer assim, a Verônica
A Messia Verônica, de 16 anos, diria que a manhinha dela era extremamente autoritária. E ela está me assistindo e eu fico pensando, meu Deus, o que é que ela vai pensar? Calma, manhã, a gente vai chegar lá. Mas quando a Verônica olha para trás, hoje aos 46 anos, ela entende que ela tinha autoridade, mas que ela também era muito participativa. E o que me chama a atenção na educação que eu recebi é que ela era muito firme naquilo que tinha que ser feito. Nós ainda não tínhamos não professávamos uma fé nessa época. Nós somos adventistas de 24 anos para cá, então antes disso não éramos, mas sempre tínhamos valores muito bem estabelecidos, valores cristãos muito bem estabelecidos. Então tinha coisas na minha casa que eram inegociáveis. Independente se o filho era mais novo, se era mais velho, se o filho era casado, se o filho separou e voltou, eram inegociáveis. E ela tinha isso muito forte. Hoje, quando eu olho para trás, a adolescente tinha muitos problemas com isso. Mas a pessoa madura, que já é mãe, entende que ela precisava ter controle sobre a vida. Ela trabalhava, ela durante um tempo fez faculdade com 4 filhos já, antes de eu nascer. Então, ela precisava realmente exercer a autoridade na casa dela. E principalmente quando meu pai faleceu, era a única que ficou, né? Nessa época, eu era caçula. E ela precisava ser bastante firme nas coisas que ela acreditava e defendia como necessário. E isso hoje eu levo muito em consideração para educar meu filho. É muito interessante isso, que chega uma hora na vida da gente que a gente leva em conta quem foram nossos pais, com as condições que eles tinham naquele momento. Passamos a entender melhor, especialmente quando nós nos tornamos pais e mães, né? Verônica, você traz o que, então, da sua mãe para a relação com seu filho hoje? E o que você... Mãezinha, eu vou ter que perguntar, tá bom? Dá um desconto aí para sua filha. Mas o que ela deixou do que ela teve da sua maternidade para não replicar com seu filho? Nós somos fortes para termos que ouvir isso, tá? Eu sou mãe e sei como é. Segura aí, mas ela te ama. Ela sabe disso. Sendo bem objetiva, o que eu trago para a educação do Rafa. Essa firmeza. Eu já gestei e pari com conceitos cristãos, com conceitos diferentes. Perdoem o som, porque minha vizinhança está em obra. Às vezes pode invadir um pouco o áudio. Eu trouxe para a educação do Rafael essa firmeza. Essa coisa tem coisas que não são negociáveis. E ponto. Ele tem que aceitar isso. A mãe da relação sou eu. Eu sou mãe solo de um filho de 14 anos. Nós sabemos que hoje educar um adolescente com tantas informações não é fácil. Mas eu preciso ter a firmeza de que eu não posso abrir mão de valores, principalmente de valores bíblicos. Na minha casa, eles têm que ser observados. O que eu senti falta, principalmente na adolescência, que isso foi sanado com o passar do tempo, a gente vai ficando adulto, a gente se aproxima mais dos pais, e principalmente da mãe. Eu sou a filha que estou mais próxima dela geograficamente, e sempre sou eu que estou fazendo as coisas para ela. Naquele tempo, eu gostaria de ter mais diálogo, coisa que hoje eu faço mais com o Rafa. Minha mãe não tinha a preocupação de explicar muitas coisas. Isso aqui precisa ser feito, isso aqui vai ser feito. Mesmo hoje eu sabendo que era o certo, eu gostaria que talvez as minhas vontades fossem um pouco mais escutadas naquele tempo. Não necessariamente ter que executar a sua vontade, mas pelo menos ouvir, né? Não necessariamente. Pastor, é uma expectativa, vontade e desejo de muitos pais ensinar, transmitir os valores espirituais aos filhos. No caso, uma mãe que não teve ou não tem agora a presença do pai junto, é um desafio maior. Como é que a gente transmite valores espirituais aos filhos nesse contexto da educação doméstica? Se é valor, é espiritual. Tudo que é desespiritualizado é algo que vai acabar. Portanto, valor e espiritual é exatamente a mesma coisa. É porque Deus tem uma verdade. Mas a verdade divina é uma verdade absoluta. O que difere disso é uma educação concorrente e que tende e que certamente vai acabar. Eu gostava de falar na minha exercício de educação formal, que era o seguinte: nós não estamos lutando da educação contra a falta de educação. A luta de todo pai é da educação divina contra todas as educações concorrentes. Se a sua não entrar, alguma vai entrar. Não haverá uma pessoa não educada. Haverá uma pessoa educada para outro propósito.
E essa educação vai acontecer. As pessoas que estão vivendo em um mundo mal, elas estão educadas e imersas culturalmente para os propósitos do mundo. Isso é uma coisa que todo pai deve pensar. Seu filho vai ser educado. Ele vai aprender a fazer coisas, vai se adaptar a algo que é diferente do propósito que Deus quer para a gente. Mas, essencialmente, assim, o ponto inicial, quando a gente fala de uma educação biblicamente pautada, é o pai ser aquilo que ele quer que o filho seja. Não dá para escapar e não dá para começar de uma outra forma. Quando eu chego em casa, a presença de Deus deve ter aumentado quando se chega. Então, não é só a quantidade de tempo que eu passo com meu filho, mas é a quantidade de exposição que Cristo é visto conforme Ele está comigo. Verdade. Até tem uma pergunta para Mércia também, em relação à forma, né, que ela educa o filho dela, que cria. Mércia, você já teve em algum momento, seu filho, agora com 14 anos, ele falar para você, destacar alguns dos pontos, né, positivos que ele vê na forma da educação que você traz para ele, talvez daquilo que ele vê fora, em relação aos outros amigos dele também, alguma coisa que ele traz ali de positivo na sua educação? É interessante essa pergunta porque no sábado foi meu aniversário. E o Rafa fez uma dedicatória no Instagram que eu achei muito interessante, que ele disse assim, é a pessoa mais capacitada para me criar, mas ele falou uma coisa muito brincando, que a gente brinca muito, ele faz, mãe, às vezes a gente divide o mesmo neurônio de humor, de brincadeira, mas eu acho legal porque a gente tem muita interação. Eu passo muito tempo com o Rafa, somos nós dois há muito tempo. E por sermos nós dois, nós temos uma interação muito boa. Mas ele sabe que a mãe da relação sou eu. Ele sabe que tem limite. Eu não posso ser só amiga, eu tenho que ser mãe. E é legal quando ele me fala assim, mãe, às vezes eu acho que você é tão normal. Eu digo, isso foi um elogio? Ele fez, foi, porque eu vejo as mães dos meus amigos com tantas neuroses e eu vejo que a gente tem uma relação menos descomplicada. E uma frase para mim que foi o divisor de águas na minha vida, que diz assim, olha, estou fazendo isso da maneira certa. Mãe, você permite que eu fale o que eu sinto. Uau, que diferença faz, Amanda? Confortável para falar o que eu sinto. Isso é fantástico. É fantástico quando você senta com o filho para perguntar para ele sobre a relação dele com Deus, para perguntar para ele o que é que ele achou, o que é que ele viu naquele texto, que a gente senta para ler junto a palavra, o que é que ele viu naquele texto, e ele pode falar o que ele sente. Ele tem essa abertura. E isso é fundamental, porque hoje eu tenho a tranquilidade de saber que acontecendo alguma coisa, ele vai correr primeiro para mim e não para qualquer pessoa, para pedir suporte. Flui, tem uma fotinho ali, ó, da vovó, a mamãe e o filho. Como é o nome do seu filho? Qual o nome? Rafael. Rafael, tá aqui o Rafael, todo mundo conhecendo. Amanda, ela está falando de comunicação, de interação. Sim, tem parceria, tem amizade, mas é a mãe. Dá limites, diz não, diz sim. Isso faz a diferença, né? Exatamente, total. E ela falou uma frase que deve ser o objetivo da educação de todos os pais. Se meu filho tiver uma dificuldade, eu sei que ele vai correr para mim e não de mim. Uhum. E não de mim. Então, dar a liberdade de se expressar sem medo de errar. Dar a liberdade para o filho opinar, falar dos sentimentos. Sim, falar tudo. Não necessariamente, ele pode pedir o que quiser, não necessariamente ele vai ter o que ele quiser. Esse espaço é muito saudável emocionalmente para a criança. E até isso que ela vive agora com o filho é reflexo do que ela já foi trazendo para ele antes, porque a adolescência não é aquela história de que, meu filho chegou na adolescência, agora eu tenho que ser amigo dele. Não, isso vem sendo construído desde muito antes, para quando chegar nessa fase da adolescência, que querendo ou não, né, são muitas novidades e saber, né, a que grupo pertence, aquela coisa toda se descobrindo, né? Se não tem um pai ou uma mãe que foi acompanhando, podendo se abrir, conversar, se não foi assim, não é na adolescência que vai mudar tudo, né? Então, tá de parabéns também a Mércia nesse ponto, viu? Olha só, a educação que o Rafael recebe da Mércia ainda é educação, em parte, que ela recebeu da sua mãe. Sim. Tem ali uma firmeza, tem uma postura encorajadora e corajosa, tem uma atitude de uma presença muito forte, com uma autoridade muito bem pontuada, mas leve, que flui, mas a avó ainda está nesse presente.
No entanto, tem um elemento aqui que eu quero trazer à luz para a gente conversar. Ela não tem o pai, e a gente sabe a importância que é o pai na divisão e na construção da vida de alguém enquanto educação em todos os termos. Mas a gente vê a misericórdia de Deus, não é, Aleixo? Não tem o pai presencialmente com ela, mas essa mãe tem dado conta de uma maneira muito majestosa, diria assim. O que pode explicar isso do ponto de vista? Eu penso, Deus está presente, Ele é pai, mesmo quando o pai fisicamente não está, especialmente de uma mulher que o busca. Posso fazer um adendo? Pode. Opa! Darleide, eu preciso corrigir uma coisa, que o pai do Rafael é vivo. Eu sou viúva, mas eu casei pela segunda vez e fiquei viúva. Mas o pai do Rafael não mora com a gente. E não Espera aí, deixa eu entender. O pai do Rafael está vivo, você é viúva de outro marido? Ou é viúva de marido vivo? Eu me separei do pai de Rafael. Pois é, eu me separei do pai de Rafael. Rafael tinha 3 anos de idade e foi realmente um grande desafio. Porque o pai do Rafael se afastou da gente e foi um desafio muito grande esse processo. E, independente dele estar vivo ou não, não é a mesma coisa ter um filho com o pai em casa e um filho que o pai não mora junto com a gente. É diferente, é muito diferente, é um desafio da mesma forma. Obrigada, meu amor. É que estava aqui na produção, pai faleceu muito cedo, mas é pai vivo. Aleixo, a ausência de um pai, vamos tratar assim. Graças a Deus, como está vivo, né, minha gente? Graças a Deus. Graças a Deus. Mas a ausência paterna, que significado tem? Eu acho que um ponto inicial muito importante para todo cristão que deve compreender qual é a dinâmica com que Deus se apresenta para a gente não existe nenhuma satisfação plena que não seja em Cristo. Não existe. Se uma pessoa tiver pai, mãe, um casamento, filhos, dinheiro e comida e com a ausência de Cristo, há uma insatisfação profunda. Uma pessoa que tem uma relação com Cristo em intimidade, ela pode não ter nenhuma dessas coisas. E esses elementos não são substituíveis. Mas há uma satisfação. Tanto porque quando algumas pessoas que têm todos os elementos ao redor dela, que se espera de uma vida tranquila e feliz, e sem Cristo, ela devora essas pessoas. Então, o papel que as pessoas têm na nossa vida não é nos dar satisfação plena. Eu gosto de dizer o exemplo. Adão sentiu falta de Eva para cumprir a missão, porque é impossível que ele tivesse plenamente com Cristo e insatisfeito. Deus colocou diante de nós a sua revelação porque sabia, quando pecamos, que enfrentaríamos um mundo cheio de dificuldades. Portanto, a gente ia ter muitos dessas famílias assim, sem os elementos todos. E aqui é outro recado muito importante. Deus supre as nossas necessidades, Deus nos dá satisfação, mas Ele criou uma comunidade chamada igreja para que essa ausência fosse atenuada. Então, o substituto primeiro de uma mãe por uma criança que está sem mãe é a igreja. Porque ali essa comunidade de aceitação, de cuidado, de sofrimento vai estar. O que Deus criou como recurso primeiro para uma criança que não tem pai é a igreja. Tanto é que a expressão que temos para membros de igreja que crescem e desenvolvem com a gente são filhos na fé. Então, as pessoas que vêm para cá e dentro de uma comunidade que se fecha assim no coletivo, essa ausência é atenuada. Agora, numa cultura individualista, a ausência de um pai, ela é praticamente irremediável. Exato. E, Darleide, se você me permite, pegando o que o pastor falou, graças à bondade de Deus, nada é determinista, nada é um veredito. Então, se de repente nós estamos falando para alguma mãe que é viúva, como a gente pegou, e fala assim, o que vai ser do meu filho crescer sem pai? Calma. Um casal que foi irremediável e precisou ir ao divórcio, filhos de pais separados, o que vai ser do meu filho? Calma. Graças a Deus, graças à bondade de Deus, não é porque o pai faleceu que o menino vai crescer por caminhos tortuosos. Não é porque precisou haver uma separação que o seu filho está fadado à tristeza, à depressão. Não é assim. Isso precisa ser bem dito, né? É desafiador, dobra-se o desafio com certeza, mas Deus é nossa certeza maior. Mércia, muito obrigada.
Seu sorriso é uma graça, diz muito do que flui em você, de paz, bondade, coragem. Um beijo e até uma próxima. Sucesso. Beijo para o Rafael também. Beijo. Beijo para minha igreja em Castelo Branco 2, aqui em Salvador. Se eu não mandar esse beijo, eu vou ser cobrada sábado. Não cobrem, está dado o recado. Beijo, querida. Beijo, meus Beijo, amores. obrigada. Mais participação da Bahia. Ô, Bahia presente. Cadê o resto do Brasil? Rio Grande do Sul? Cadê o povo do Ceará? Cadê Minas Gerais? Espírito Santo, qualquer outro estado do Brasil, você pode receber em casa a revista Pais Preparados, Filhos de Caráter. Não importa, em qualquer cantinho desse Brasil, chega até aí. Chega correio? Então vai chegar para você. Chega junto um boleto? De jeito nenhum. Não tem nada para você pagar, já está tudo prontinho pelos Anjos da Esperança. Aqui tem muito conhecimento, muito amor e muita ajuda para você levar em conta urgentemente e pôr em prática a educação dos seus filhos. Nós vamos falar aqui, por exemplo, sobre a eficiência de fazer culto em família, da leitura da Bíblia, dos momentos em família para criar memórias, aprofundar laços. Nós vamos falar sobre sexualidade, o uso equivocado das telas. Nós vamos falar sobre abuso, como proteger os seus filhos de abuso sexual, como ensiná-los sobre sexualidade. Sabe a simples pergunta, mamãe, como foi que eu nasci? Você fica vermelha sem saber o que dizer? Vem estudar com a gente. Pais Preparados, Filhos de Caráter, 0 operadora 12 21 27 31 21. Vou voltar para os meus amiguinhos. Volta aí, Darleide. Enquanto isso, a gente vai de participações. A Sara Manuela diz o seguinte, ó, minha mãe ajudava, mas não era muito participante na fé. E muitas coisas que vivi como filha não passei para meu filho. Eu procuro ser bastante participativa e viver o melhor de Deus junto com eles, ensinando que devemos ter autoridade e, com amor, ser firmes no que pensamos e defender sempre nossos valores. Firmeza, né, naquilo que pensa, nos valores, né, e também trazendo ali a participação dos filhos. Algum destaque dessa fala da Sara, Emanuele? Tá tudo ok? Ela pega dos seus pais... transmitir dos filhos, ela melhora. Eu acho importante nós passarmos essa tranquilidade para os pais de que você vai errar. Eu vou errar. Nós vamos errar. Impossível blindar nossos filhos de traumas. Mas que os nossos erros sejam sempre por coisas diferentes e um pareto para os pais. Acerte pelo menos 80% do tempo e 20% vão ter erros, porque nós estamos nos desenvolvendo. Então, a gente vê que essa mãe trouxe, faço coisas diferentes dos meus pais. A nossa mãe entrevistada lá da Bahia, beijo de novo pra Bahia, falou, faço coisas diferentes e nós vamos fazer e tá tudo bem. E tá tudo bem. Não tem problema nenhum. nenhum. Se perdoar por isso, diante dos erros cometidos. A cobrança muito forte em cima disso gera ansiedade e pode trazer, sim, até mesmo transtornos ali para a pessoa e para as crianças, né? Sabe que dificulta um pouco nós sermos pais muito jovens? Quanto mais cedo temos filhos, mais há uma possibilidade de nós errarmos que ainda estamos aprendendo. Exato. Com a maturidade, que você vai entendendo melhor o terreno onde pisa, mas você já teve filhos. Portanto, não dá pra gente guardar essas culpas de um tempo que a gente nem sabia exatamente como proceder e não tínhamos o conhecimento que temos hoje. Mas muito bem, tá aí para você a revista Pais Preparados, Filhos de Caráter, como uma dica, seja pai mais jovem ou mais tarde, fica a dica, liga pra gente. Mas aí, pais mais tarde, será que não estraga os filhos também? Enfim, não sei. Extremo, né? Vamos lá, gente, para o intervalo, coisa rápida. Na volta, tem um momento na prática para a gente saber qual é o nosso perfil ali como pais. Tá bom? É rapidinho, a gente volta já. Bora lá, minha gente, partiu direto para o Na Prática, saber que estilo parental eu e você temos, né? Bora saber? São 4, a gente já sabe que são 4 perfis, né? 4 estilos parentais. E agora? Será? E agora? É aquela sua pergunta, vai ser respondida agora. É agora. Vamos lá. A nossa especialista disse que são 4. Falas comuns de cada estilo. Autoritário, olha aí, impõe sua vontade por meio de regras rígidas. Aqui quem manda sou eu. Enquanto você morar na minha casa, vai seguir as minhas... Essa já ouvi muitas vezes. Não interessa o que você pensa, vai fazer do jeito que eu mandei. Se fizer isso de novo, vai se arrepender. Uau. Não preciso explicar, apenas faça.
Ah, vai dizer que eu, como mãe, nunca fui autoritária? Pô. Claro que fui. Gente do céu, eu tô aqui Imagina. assim falando. Vou esperar deixar a Amanda falar primeiro. Vai que não precisa. Olha só, a gente não pode negar esse estilo. Inclusive, nossa geração, as gerações anteriores vieram principalmente do estilo autoritário, por conta de tudo que o pastor muito bem já contextualizou. Mas autoritarismo é diferente de autoridade. Autoridade você não impõe, você conquista. O autoritarismo você impõe pelo medo. Então, um pai autoritário, você é muito maior que a criança, muito mais pesado que a criança. E geralmente essas falas não vêm assim, aqui quem manda sou eu, filhinho. Não, aqui quem manda sou eu. Se não chegar até as 10 horas, vai ficar para fora. Então, você acredita que esse é o caminho para conquistar a autoridade pelo medo. E é uma autoridade inválida, porque o seu filho, esse estilo, a criança tende a ter medo de você. Então, ela vai mentir para você. Tudo que ela julgar, tomar uma bronca ou ver um comportamento explosivo seu ou autoritário, ela vai mentir, ela tende a mentir. Ela vai mostrar ser uma coisa na sua frente para ter a sua aprovação e evitar ver você nessa postura. Mas não é esse realmente o seu filho, entende? Esse é o perigo do autoritarismo, além de ferir diretamente a autoestima da criança. Porque geralmente, mais uma fala, mamãe, eu não estou mais com fome. Tá com fome sim, vai, come tudo. E o chinelo do lado do prato. Então, a gente ensina essa criança... se identificando? Oi? Então, a gente ensina essa criança, o estômago dela está comunicando para ela, estou satisfeito. E a mãe fala assim, não... E quando foi essa criança que colocou, não coloca muito porque você não vai dar conta de comer. Eu como sim, eu tô com fome. Não coloca, Se colocar, vai comer. Se colocar, vai ter que comer tudo. Aí coloca... mas eu não quero dar 2 garfadas, eu não quero mais. Aí o que você faz? Aí é complicado. O que você disse que faria, vai ter que fazer. Exatamente. Você vai comer, não, mas já tô cheio. Você falou que ia conseguir comer, agora você come. Então, aí você pode falar assim, a mamãe já conhece desde bebê, a mamãe já sabe as quantidades que você come, a comida é sagrada, vamos evitar desperdício. Aí, aonde entra o autoritarismo? Vai comer. E tem pais que fazem o filho comer até vomitar. É muito sério, é grave, porque é um extremo, entende? Não é um padrão ideal, é um extremo de uma autoridade acredita ser imposta pelo medo. Aí vira autoritarismo. Então, a grande questão não é a autoridade, é qual é a fonte dela. Você pode ser autoridade extrema, uma autoridade mesmo, só que a fonte da autoridade está na vontade do outro de que você seja. Eu posso ter uma autoridade e a fonte da autoridade é o medo do outro daquilo que você é capaz de fazer para impor sofrimento. Que é o autoritarismo, no filho, caso. Sai dessa cadeira e vai sentar ali. Ele sai e levanta sem nenhum problema porque ele sabe que aquilo que você falou é real. Filho, se você não sair dessa cadeira, você vai sofrer. Ele não quer sair da cadeira, ele está com medo do próprio sofrimento. Porque se a gente for pensar, dentro de um contexto, tudo isso aqui é necessário. Aqui quem manda sou eu, na minha casa quem manda sou eu mesmo. A diferença é que se eu precisar falar toda hora que quem manda sou eu, é porque você não manda. Exatamente. Por isso que quando eu ouvi e li cada um dos itens, eu falei assim, gente, eu me vejo ali também. Agora, quando a gente se identifica com um pai e uma mãe autoritário, não tem lugar para o filho nessa relação. E se você tem autoridade, tudo isso aqui vai estar valendo sem você falar, sem precisar falar nenhuma dessas frases. A autoridade, ela é conquistada pela admiração. Por exemplo, vamos fazer um paralelo da nossa relação com Deus? Hoje, muitas pessoas acabam seguindo regras por medo de Deus, do Deus autoritário, com medo do castigo, com medo da consequência. E o que Deus quer é que você retribua essa obediência porque você amou a Ele, você o ama tanto, você o admira tanto, que você já sabe que Ele é essa autoridade. É o mesmo paralelo com os filhos. A sua autoridade, pai, ela tem que ser conquistada pela admiração da sua postura. O ser em casa, e isso traz autoridade não tóxica, vamos dizer assim, não autoritarismo.
Verdade. Quando chega numa fase ali também, na adolescência, ou aquele, mas por quê? Mas por que eu? Aí tal. Exemplo disso, né? Deixa eu só trazer rapidinho aqui. Outro dia eu esqueci alguma coisa lá em cima. Não diga. Foi. Esqueci. Aí desceu o elevador e tal, chegou no carro. Esqueci. Naquele corre-corre, esqueci alguma coisa lá. Filho, busca lá pro pai. Pai, mas por quê? Pega lá pro pai, por favor. Pai, mas não fui eu que deixei. Mas, filho, o pai tá pedindo pra você pegar. Por quê? Aí eu falei, por quê? O pai tá pedindo. Pega lá pro pai. Você mudou o tom de voz. Tem uma autoridade que você transmite na postura, em geral, que tem o tom de voz, tem o olhar, a forma de se colocar. Não precisa ser gritando, não precisa ser batendo, não precisa ser brigando, não precisa ser ferindo, não deve ser. Mas tem um tom em que o filho reconhece. Meu pai tá falando sério. Até porque vocês são muito amigos. Sim, sim. Então, às vezes, confunde, né? Então, eu volto a dizer que nesse aspecto da autoridade, ela aparece em seu ser. A questão é como a gente vai medir isso, mas se pai e mãe que não tem autoridade, ele é mandado pelos filhos. Exato. Aí a gente pode chegar no modelo de permissividade, por exemplo. Vamos ao próximo? É o próximo, Mas o Samuel foi? Foi. Claro. Tá bom, pai, eu vou. Porque fica naquela preguiça, né? Adolescência, aquela coisa. Meu pai do céu. Lá tudo pode, gente. Onde é permissivo, tudo pode. Você que sabe, tá tudo bem só dessa vez. Não foi nada demais, deixa pra lá. Você é muito novo pra lidar com isso. Vamos resolver de outra forma. Essa frase é bonitinha. Faça o que te faz feliz. Essas frases até que são interessantes, podem passar batido. Tirando a última, se a pessoa ela é feliz derrubando a parede. Umas frases bonitinhas, mas, tu tá feliz, Aleixo, já que você quebrando a tomou a casa? palavra, o que dizer de pais permissivos? O outro, você falou da fonte, onde está, na permissividade. Eu vou falar e queria que a Amanda comentasse, porque o pai permissivo, ele está delegando a autoridade para um outro lugar. Exato. E quando você está na rua, alguém fala assim, filho, não faz isso porque o moço ali, ele tá olhando e tá bravo com você. Eu não tenho nada a ver com seu filho, não. Exato. Na escola, a gente escutava muito isso, reunião de pais, professor, se meu filho aprontar, você pode puxar a orelha. Quem puxa a orelha dele é você, eu tô aqui para uma outra função. Exato. E pais permissivos, esse pai, geralmente, ele foi tão machucado por uma educação autoritária que ele não concebe a ideia do filho passar pela mesma coisa que ele passou. Mas aí ele vai para o outro extremo, o da permissividade. É só uma criança, quando ele crescer, ele aprende. Claro, meu amor, pode jantar chocolate, pode comer doce à vontade. Então, provavelmente é outra ferida que se revela de um pai muito machucado pelo extremo autoritarismo. E fala, meu filho jamais vai passar pela dor que eu passei. E cai na permissividade, porque esse pai foge do conflito. O que acontece com o filho de um pai autoritário, nos termos mais duros da palavra, e de um filho de pais permissivos? Que ferida se abre ou não se abre? O pai autoritário, um filho de um pai autoritário, provavelmente a autoestima dele é muito baixa. Ele não tem confiança em si próprio, porque tudo que ele pensava era errado, ele não tinha vez, ele não tinha voz, ele não se sentia visto. Então, o adulto, a criança que eu fui, numa educação autoritária, o adulto que eu me torno é com uma autoestima muito comprometida, que eu preciso da validação do outro. Se alguém não me elogia, eu já acho que eu não fui o suficiente. Eu preciso sempre do outro me validando. Um adulto que veio de uma educação permissiva, ele beira muito a arrogância. Porque ele precisou tomar a frente do pai. Ele precisou colocar os limites, ele determinava a regra. Então, a educação permissiva, pai, quero fazer natação. Vai fazer natação. Faz um mês. Pai, não quero mais natação. Tira da natação. Pai, quero natação. Põe natação. E ele vai esperar que o mundo trate como seus pais lhe trataram. O mundo não é permissivo. O mundo não é permissivo, muito menos a polícia. Eu nunca conheci um filho de pai permissivo que fosse seguro. Não é. Não, porque esse é o extremo. A arrogância é um outro braço da insegurança. É uma ferida que se abre. Próximo. Conversa boa, negligente. O negligente. Não exigem nada. Não são gentis nem firmes. Fala o que quiser, eu não tenho tempo para isso. Isso não é problema meu. Você já é grande, cuide-se sozinho. Como o que tiver na geladeira, não vou fazer nada para você. Não me interessa o que você faz, contando que não me dê trabalho. Abandonado. O pai negligente, esse filho, ele é quase órfão de pai vivo. Porque o pai, geralmente, a mãe, nesse perfil, eles são tão engajados em si próprios.
ou no sustento, que o filho é invisível. Então, o filho, não importa a nota do filho, não importa a fala do filho, ele só não quer ter trabalho com o filho, porque geralmente o foco dele está em outra coisa que não é o filho. Então, essa postura faz com que o filho se sinta invisível. Invisível. E um adulto que cresce em decorrência desse comportamento, ele cresce com um vazio tão grande, que dinheiro não é suficiente. Então, ele supre isso em dinheiro, droga, álcool, Qual é a possível etc. ferida de um pai negligente? A possível ferida... É esse pai que é negligente. Que tipo de ferida provavelmente ele carrega? Provavelmente uma educação também muito autoritária, que doeu muito, ou também veio de uma educação negligente. Até olhando para esse último... Também não é aquela pessoa que tem um filho e a função do filho dele não é ele ser um pai, mas ele tem um filho porque ele quer pendurar uma medalha no pescoço. Exato. Ele Veio sem planejamento. Ele será? quer se realizar tendo um filho. Porque, assim, tem muita gente que já conversa assim, eu quero ter um filho, mas não quero parar de trabalhar, não quero que o filho interfira em nada no meu trabalho. Para cumprir um estereótipo da sociedade, por exemplo. Então, eu quero ter a família do comercial de margarina, nos 90 vai entender essa expressão. Mas eu não quero ter o trabalho para manter esse estereótipo. Seria muito melhor comprar uma suculenta. Suculenta? Você quer criar um ser vivo que não dê trabalho, suculenta. Você não precisa nem arder em Você não precisa nem colocar um cactuzinho, coloca na janela ali. Exato. A Amanda ficou assim, oi? Esse não é dos anos 90. Tem mais um tipo de pai? Democrático, Abinal. Democrático, que combina firmeza com diálogo e apoio. Vamos conversar sobre isso. Você pode escolher, mas lembre-se das consequências. Você fez um ótimo trabalho, mas também podemos melhorar nessa parte. Vamos decidir juntos o que é melhor? Se tiver dúvidas, pode me perguntar a qualquer momento. Olha, gostei. Eu estou contando 3, 2, 1. Fala, Darlene. Não, eu disse assim, lembra que eu fiz um comentário de ser mãe mais jovem, mas assim, eu acho que eu fui menos democrática do que deveria. Eu acho que eu dei menos espaço do que deveria. Vamos conversar, por exemplo, quando eu disse que eu e meu marido nós decidimos que ela iria para o colégio interno, ela tinha 15 anos e ela disse assim, eu posso escolher o colégio? Não. E aí um dia ela falou assim, mas por que não posso escolher? Deus só fala com vocês? E eu falei assim, Deus falou com Abraão, não falou com Isaac. Então, de fato, eu reconheço sempre, digo para ela isso, porque eu não fui tão democrática. Mas hoje eu sou bastante. Eu acho Tá pensando que é só o Abinal que tem as histórias dele para contar? Todos temos. Eu gosto quando você conta essas histórias. Todos temos. humaniza, né? Todos Eu temos. acho que a expressão democrático é a última palavra apropriada para você falar de uma família. Definitivamente, uma família não é uma instituição democrática. Porque se você tiver certo e todo mundo tiver errado, você tem que fazer o que é certo. E na democracia não é assim. Por exemplo, vamos conversar sobre isso, aqui, vamos decidir juntos o que é melhor. Isso aqui não cabe em qualquer fase da vida. Tem hora que ele não sabe e você vai decidir o que é melhor a despeito do que ele está fazendo. Mas dá para fazer isso sem agressividade. E na democracia, sem impor. Eu gosto muito de na democracia, a maioria vence. Se forem 4 filhos contra um pai e uma mãe. Exatamente, não é democrático. Eu gosto de chamar como respeitoso. Boa. Gostei. Eu troco o democrático pelo respeitoso. O estilo parental respeitoso. Que eu acredito muito ser exatamente o que Deus é conosco. Ele é firme e ele é gentil. Mas ele também é firme. Os 10 mandamentos são inegociáveis. E nem tudo que Deus disse a nós, ele explica. Ele só diz, faça. Exatamente. E aí entra você admirar e conhecer e ter a autoridade do outro introjetada pela admiração. Não pelo medo. Difícil é uma criança, uma adolescente admirar os pais quando eles são contrariados. A natureza humana contrariada vira uma fera. Claro, se tem uma relação amorosa, gentil, firme, vai chorar, mas vai considerar esse pai e mãe. Mas, gente, o certo é que não é um exercício fácil. Não, por isso, não é. nós consideramos, vamos errar.
Eu errei, eu falhei em muitos aspectos, mas acertei muitos outros. Pondo na balança, sobrevivemos. Tá tudo bem. Naquilo que a gente faltou, naquilo é que nós não soubemos, não fomos ensinados, não fomos educados. Hoje a gente fala dessas coisas com muito mais abertura. A gente fala de saúde mental, emocional, nós conversamos com psicólogos a cada esquina, a cada hora, a cada momento. Nós estudamos sobre, mas nós vimos de um modelo reproduzido que era cala a boca, engole o choro e acabou. Nós somos sobreviventes. Precisamos reproduzir isso nos filhos? De jeito nenhum. Por isso uma conversa como essa aqui no Entre Família. Tem uma interação por agora. Da varinha de marmelo, do chinelo. Nossa, não era? Afe, mas tabica. Aí. E graças a Deus. Existe uma palavra que ela é sempre comum no meio cristão e ela não pode parar de ser usada, chama conversão. Conversão é que você se tornar uma outra pessoa em algum momento da vida. Isso significa que o mundo não determina. Tem uma lista de coisas em relação à paz que a gente precisa sempre considerar. O amor nunca vai ser autêntico se você não teve outra escolha. Então, Deus me ama e eu tenho que ter consciência do que Ele é capaz de fazer por mim ou contra mim, senão jamais vou temê-lo. Jamais vou entender. Ele pode não me amar. E isso é muito importante. Tão importante quanto também é entender a diferença de justificativa para explicação. E isso é muito, muito importante. Muito. Vamos saber disso no próximo bloco, isso é muito interessante. A Eliana escreveu pra gente dizendo: boa tarde, trio amado. Nós, meu amor. Recebi minha revista Pais Preparados há alguns meses, já estudei. Minha filha Manu, de 10 anos, quis estudar também. Dias depois do final do estudo, ela me disse: mãe, eu queria que toda criança tivesse mãe como você. Acho que estou me saindo muito bem, pai. Eliana. Muito bem, olha aí o efeito que faz a revista Pais Preparados na casa de alguém. Até uma criança de 10 anos de idade estudou e olha a diferença que faz. Vai deixar para depois? Liga agora, né, Abinal? Claro, aproveita. 12982444449 é o WhatsApp para você mandar um eu quero. Ou então, pelo telefone 0, o código da operadora 12 21 27 31 21. Vamos para o intervalo? Já tem mais interações por aqui também. Deixa eu aproveitar e já mandar um forte abraço para você de Macaé, Rio de Janeiro. Tá acompanhando aí a TV Novo Tempo? Que bênção, né? Coisa boa. Beijo para todo o pessoal de Macaé, porque a partir do último final de semana, Macaé recebeu o sinal aberto da TV Novo Tempo. Olha que bênção, né? Graças a você, Anjo da Esperança. E falando no final de semana passado, a gente teve no sábado o Anjos em Ação, aquele programa que foi sensacional. Se você não assistiu, dá uma olhadinha lá no YouTube, coloca lá Anjos em Ação 2024, você vai acompanhar. Gente, programa maravilhoso, viu? Tiveram encenações ali, emocionante, demais. Assista, tá? A nossa meta no Anjos em Ação era receber 2.000 doações, viu? 2.000 pessoas fazendo doações. E sabe quanto? A gente terminou o programa ali com mais ou menos 3.320 e poucas doações. Olha que grande bênção! Passamos a meta e depois também recebemos ali, ao todo, foram quase 4.000 doações para o Anjos em Ação. Amém? Isso quer dizer o quê, Abinal? Quer dizer que a TV Novo Tempo vai conseguir continuar seguindo em frente com os seus projetos de trazer mais materiais gratuitos aí para o ano de 2025, continuar chegando a mais lares, continuar levando programação de qualidade. E dessas pessoas que fizeram doações, a gente pede, você que fez a sua doação, que você continue fazendo as suas doações mensais, tá bom? Para nos ajudar a continuar mantendo esses números e alcançando mais pessoas para pertinho de Deus. Não fez a doação? Eu perdi o Anjo em Ação, não consegui fazer minha doação lá. Mas faz agora, está aparecendo aí na sua tela o telefone para você entrar em contato com a gente, que é o 0, o código da operadora, 12 21 27 30 30. Conversa com a nossa equipe. Abinal, dá para fazer Pix também? Dá, está aparecendo aí também. Olha aí, 3.700, é isso? Isso, mais de 3.700 doações nós recebemos, mas queremos receber a sua também, tá bom? Pix está aparecendo aqui na tela, que é o e-mail anjos@novotempo.com, anjos@novotempo.com. Faça sua doação agora e ajuda a gente a chegar mais longe para trazer mais pessoas para pertinho de Deus e de mãos dadas a gente vai conseguir abreviar a volta de Jesus, combinado?
É isso. O pastor tinha trazido uma pergunta, né? Ah, não, quem tinha trazido a pergunta, o pastor ia responder, né? Qual foi a pergunta? Eu que tinha trazido minha própria pergunta. Ele levantou a questão e queria responder. Ah, entendi. Não é contigo, pastor, que eu não lembro mais. Muitas vezes o excesso de explicações, ele está mascarando algumas coisas. Numa relação de autoridade, precisa ficar bem claro quem que explica e quem recebe as explicações. E muitas vezes nós temos que falar, dar razão para gerar autonomia. Então, Deus nos chama para conversar porque Ele quer uma decisão autônoma. Ele quer que você saiba o que está fazendo. Ele fala que a adoração ela tem que ser em espírito, ou seja, uma mente completamente colocada ali. Os filhos, nossos filhos, quando eles agem por medo, quando eles agem por querer vantagem, quando eles agem por busca de prazer, quando eles agem por qualquer razão que não seja a própria razão, isso aqui vai passar em algum momento. Então, a gente tem que explicar as coisas com esse objetivo. Agora, quando você começa a dar explicação no sentido de dar justificativa, vocês inverteram de papel. Quando alguém chega para Deus e fala assim, Deus, eu queria que você me explicasse isso, ele sempre vai colocar a pessoa no lugar. Porque ele diz assim, mas no caso da nossa conversa, o juiz sou eu. E é você que dá explicações. Então, nós não vamos comparecer diante de Deus na eternidade e falar para ele se justificar de tudo que ele fez. Muito pelo contrário, se você não tiver uma boa justificativa, você não vai nem estar lá. Por isso que ele é que te justifica. Às vezes essa pergunta que o Abinal falou de Samuel, pai, mas por quê? Porque isso não é um pedido de explicação para ter uma razão. É uma justificativa para não ir. Então, essa pergunta, ela é uma tentativa de se colocar em autoridade por meio de uma razão. Não, aí você vai, porque eu estou mandando. Pode não falar dessa forma, mas há o que se estabelecer quem é quem na relação, né? E algo que me preocupa muito, porque principalmente nos últimos 5 anos tem se falado muito da educação respeitosa, e os pais começam a se engajar nesse modelo por palpite, por achismo, e acabam se colocando em comportamentos nocivos para a criança. Essa questão de explicação, primeiro, se o seu filho tem de 0 a 7 anos, ele não entende consequência e lógica. O cérebro dele vai começar a desenvolver isso a partir dos 7 anos. Então, até os 4 aninhos, no máximo 10 palavras quando você pedir, quando você for. Então, você com cérebro maduro, um cérebro já desenvolvido, você quer explicar seus motivos para uma criança de 3 anos? Não dá, é incompatível. Na adolescência, você quer explicar os seus motivos para alguém que está com o cérebro em crescimento? Não dá, entende? Então, na busca por ser respeitoso, os pais acabam sendo permissivos e ficam chateados porque a criança não entende seus motivos. Se hoje eu viro para o meu filho de 6 anos e falo assim, meu amor, hoje não vamos comer, quero comer pizza, hoje não vamos comer pizza. Ele não vai virar para mim e vai falar assim, mãe, como você é sábia, você está zelando pela minha nutrição, muito obrigada. Não vai fazer isso. Eu quero pizza, mamãe, por que não? Por que não? E ele não vai entender, mas o meu limite permanece o mesmo. Você, como boa mãe, com uma excelente escolha parental, vai oferecer para ele outras opções deliciosas e ele vai esquecer da pizza. Interação. Anônima, boa tarde, meu amor. Nunca me senti amada pelos meus pais, até abusada fui, foram indiferentes. Dou proteção e amor em excesso para minha bebê, tenho medo de estragar, deixando mimada, como dizem, mas não consigo ser diferente. Parece que qualquer descuido meu pode acontecer algo com ela. Justifica-se. Olha só, não existe excesso de amor. Pais, amor é amor e ele é sempre bem-vindo. O que existe é a ausência de limite, que isso é confundido com amor. Então, dê colo, acolha, curta muito sua bebê, é uma fase que passa muito rápido, mas coloque o seu limite. Quando o adulto conhece o seu limite, o seu filho vem gritar com você e fala assim, opa, comigo ninguém grita. Não fala assim comigo. Não. Opa, o filho vem bater, pequenininho, opa, no meu corpo ninguém encosta sem autorização. Então, você conhece o seu limite, você passa isso para ele. Então, não confundam, meus amores, o excesso de amor com falta de limite. Não existe excesso de amor. O amor é Deus. Muito bem. Cabe falar para ela procurar uma ajuda, né? Com certeza, sem dúvida. É um típico caso de alguém que precisa Sem dúvida, faça terapia. Precisa de ajuda.
precisa de ajuda. Boa tarde, programa Nota 1000. Minha mãe sempre foi muito rígida comigo e hoje, com um bebê de 5 meses, penso, como fugir dessa linha? Teoricamente é fácil falar para não reproduzir, mas na prática, creio que é preciso extremo esforço com a ajuda de Deus, claro. Dicas, por favor. Ela diz verdades. Estude. As pessoas não gostam de escutar essa palavra, sabia? Mas as pessoas estudam para ter um diploma, as pessoas estudam para ter uma habilitação, as pessoas estudam para aprender um idioma, estudam para uma especialização, mas não querem estudar para ser pai e mãe. Não dá. Eu também venho de uma educação autoritária, amo meus pais, agradeço, sou grata, amo de coração, mas tive sim uma educação autoritária. Mas não necessariamente eu sou autoritária com os meus filhos, porque eu estava grávida e falei, agora, a única coisa que eu sei é gritar e bater. Tem outra forma? Eu preciso estudar? E o conhecimento vai trazendo outras margens pra gente. Faça terapia também. Pergunta para a psicóloga sempre vai te indicar para terapia. Para ressignificar suas dores, seus traumas e estude. Estude muito para ser pai e mãe. Muito bom. Vamos lá, Vanessa diz assim, boa tarde, meu trio favorito. Obrigada, Vanessa. Eu e meus 2 irmãos fomos criados por mãe solteira. Nossa infância foi muito triste. Passávamos necessidade, nossa mãe, quando bebia, nos batia muito e não tinha conversa, só gritos e muito sofrimento. Eu tenho 3 filhos, hoje já adultos, mas quando eram pequenos, eu, a maioria das vezes, fazia igual minha mãe e não me dava conta. Só fui me dar conta do quanto eu errei quando conheci Jesus, Jesus Cristo. Graças a Deus, hoje sou uma mãe de verdade. Você disse agora há pouco, né, sobre o processo de conversão. Ela muda quando conhece Jesus de verdade. Deus nos muda e nos muda completamente. Mas existem 2 processos aqui muito importantes e a Amanda tocou no ponto central. Conversão é diferente de cavalinho de pau. Conversão é uma mudança de direção, uma mudança de propósito, uma mudança de desejo. Você agora deseja ardentemente ser aquela pessoa. Mas Deus tem um processo de nos aperfeiçoar, de nos educar. E isso envolve estudar. Somos cristãos e quando você pergunta qualquer coisa para um cristão, ele vai procurar a resposta na Bíblia. E a Bíblia é um livro. Então a Bíblia não faz efeito como objeto, ela faz efeito como livro. Existe um tema central quando se fala de educação, quando se fala de Bíblia e quando se fala da relação pais-filhos, aliás, quando se fala de qualquer relacionamento. Se você tirar o amor da Bíblia, e se tirar o amor da existência, desmorona tudo. Jesus, ao falar sobre no que estava baseada todas as palavras da Bíblia, ele disse amar e amar. Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Quando você sintetiza tudo, ele fala amar, e disso depende toda a lei e os profetas. Isso significa que se ele disse que no amor depende tudo que ele já falou, portanto, ele está falando em um momento em que de Gênesis até Malaquias, tudo está alicerçado em amor, ele está dizendo que não dá para responder e explicar amor com uma frase, porque ele teve 39 livros para dizer. Anota algumas coisas muito importantes sobre o amor. Primeiro, a Bíblia não apresenta amor como algo que se sente, mas se apresenta amor como um parâmetro no qual você coloca tudo que você sente. Existem raivas que são pecaminosas, mas existem raivas e iras que o amor gera. E tem muita gente que está com muita ausência de raiva, porque o amor também está ausente. Deus se ira contra tudo que se revolta e se rebela e atinge seus filhos. É o amor dele que faz isso. O amor produz tristezas. Sim, neste mundo aqui é impossível que você tenha amor por alguém e não se entristeça pelos danos que esse alguém sofre. Não é uma tristeza aleatória, é uma tristeza que está colocada como valor diante do amor. Mas quando você chega para Jesus e Jesus fala assim que o amor é o grande mandamento da lei, ele está nos assustando com uma realidade que muitas vezes queremos abandonar. O amor é uma regra. Ele não se dissocia de regras. Por quê? Porque se a lei se resume em amar, não dá para dizer que amor é assim, uma coisa solta. Dá para perceber quando alguém está amando e dá para perceber quando não está amando por meio da maneira como as regras do relacionamento estão estruturadas. Vamos pensar assim.
Quando eu estou me relacionando com alguém e faz parte desse relacionamento uma regra rígida de respeito, isso é desdobramento do amor. Faz parte do nosso relacionamento uma regra que não será quebrada, que é a valorização da vida, da humanidade do outro, isso é amor. Quando essas regras não estão aparecendo, é porque o amor também não está. E, por favor, atente porque eu vou te dizer, porque isso é muito, muito sério. Amor não é autogerado, mas o fruto do Espírito é amor. Nós podemos sofisticar o nosso egoísmo e transformá-lo de uma maneira bem polida a ponto de parecer, para alguns olhos incautos, que isso é amor. Mas Deus vai falar assim, essa sofisticação de egoísmo vai desaparecer assim que você for desagradado, ou você não se perceber em vantagem. Mas o amor divino, aquele que é gerado nele, reproduz na gente o caráter dele e ele se faz o vínculo da perfeição. Está continuando prestando atenção? Então, presta atenção no que eu vou te dizer. O amor faz estabelecer a diferença entre o que é uma vida no erro e do que é uma falha tentando acertar. Uma pessoa que vive nas regras do amor, dedicada ao amor, entregue ao amor, quer amar, quer fazer o melhor, quer viver para a exaltação e para a realização do outro e pode falhar nessa tentativa. Quando se está fazendo tudo sem ser pelo amor, isso não é uma falha. Isso é uma vida em completo erro. Então, pais, os pais falham. E falhar em conseguir fazer o que o amor te impele a fazer não é um grande problema. Deixar de amar é um grande problema. E nós não amamos instintivamente, não amamos só porque nos tornamos pais, nos amamos só porque se estabelece um valor pelo amor. Nós só amamos se estivermos ligados à fonte ao amor. Quando você começar uma oração, você deve começar a oração pela maneira que seu filho te chama. Ore assim, Pai. E se você fizer isso muitas vezes, você vai se tornar para o seu filho que Deus quer que você seja para ele, porque você vai estar de frente, sempre, diante de um pai modelo, que é o Pai do céu. Amém. Obrigada. Amanda, muito obrigada. Eu viu, que pela sua presença. agradeço. E obrigada a todos que fizeram com a gente esse Entre Família. Beijo, meus amores, e até amanhã. Verdade, hein? Ó, no Vida e Saúde de hoje, receitas natalinas. Gente, muita coisa gostosa aí, viu? Não perca Vida e Saúde coladinho com a gente, tá? E amanhã estamos de volta por aqui, se Deus Boa. quiser. Valeu, gente! Beijo, queridos. Até amanhã. Tchau.